Olá pessoal, tudo bem? Esse daqui vai ser então o 7º vídeo da nossa série sobre LaTeX. E aqui a gente vai trabalhar um pouquinho de referência cruzada, rodapé e cabeçalho. Então aqui, começando no preâmbulo, para a gente fazer a referência cruzada, a gente vai usar essencialmente essas configurações. Tá? Eu vou voltar aqui, vocês vão ver que tem algumas coisas diferentes aqui, né? Não são apenas pacotes, mas a configuração desse pacote hyperref, e a gente vai trabalhar ao longo do tempo. Mas o que é uma referência cruzada? É a gente poder dizer, por exemplo, melhor mostrado que tentar falar, né? Aqui, ó, a tabela 1 é um exemplo de tabela. Essa tabela aqui foi a que a gente fez na aula de tabelas, né? Então, olha aqui, se eu der um clique aqui, ele me levou para a tabela 1, tá? Isso é uma referência cruzada. Aqui, ó, a equação 1. Ele me levou para a equação 1, tá vendo que ele deixou aqui no canto superior da página? A tabela ele também vai deixar no canto superior da página. Só que isso é enumerado de forma automática. Não fui eu que coloquei 1 aqui. Eu coloquei um código falando que esse número é o número dessa tabela. Então, se eu tivesse 10 tabelas, eu ia conseguir enumerar as tabelas de maneira automática e com essa referência, esse link de referência, tá? Isso daqui é feito com dois comandos, é o par de dois comandos, o comando label e o comando ref, de referência. O comando label é colocado no objeto que se quer referenciar. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem o objeto tabela, begin table, então a gente criou esse ambiente, e dentro desse ambiente eu vou colocar esse comandinho, /label exemplo de tabela. O que vem aqui dentro é como eu quero chamar essa tabela. Então, eu poderia mudar aqui, ó, tabela, underline, exemplo. Só para a gente escrever junto, tab, underline, exemplo, tá? E aí eu venho aqui no texto, ó, a tabela barra ref. Eu vou falar o nome da tabela. Então, qual que é o nome da tabela? Tab, ó, ele já me mostrou. Vou dar um Enter, ele vai referenciar essa tabela. Tá? Ele vai colocar 1, porque tem só uma, mas aí é uma maneira de você conseguir falar que tabela que é, sem você se preocupar com um número. E fica mais bonito, né? Então, em trabalhos finais, é interessante que toda citação, toda referência cruzada, na verdade, que você for fazer, você faça utilizando esse par de conjuntos, label e ref. Eu poderia colocar aqui só um 1, né? Ah, mas está em azul. Tem como eu colocar em azul 1 também, né? Isso daí é uma configuração que a gente vai ver. Mas então, a gente vai colocar esse comandozinho. E para a equação, segue a mesma ideia. O /label, ele tem que vir dentro do /beginEquation. Eu costumo colocar, por questão de organização, na mesma linha aqui. Então, /beginEquation, eu de bater o olho, já consigo ver qual que é o nome dessa equação, tá? Ou você pode optar por deixar aqui no final. Ou, por exemplo, você pode fazer assim também. Aí vai da maneira que você achar visualmente mais agradável. E para referenciar é a mesma coisa, tá? Então, ele não vai fazer distinção aqui dos nomes entre tabela e equação. A gente vai referenciar da mesma maneira. E aí ele vai conseguir identificar qual objeto que é. Você só tem que colocar, então, enquanto a equação, ele vai colocar só o número, tá? Essa função coloca só um número. E aí a maneira que você vai colocar isso no texto depende do que você está escrevendo. Eu costumo colocar assim, ó. É uma das maneiras que eu coloco. Assim. A equação, ponto. Olha como que fica. A equação, ponto. Ah, uma coisinha que eu não tinha falado para vocês é esse comando LaTeX aqui, ó, /LaTeX. Ele faz o desenho do LaTeX com a arte do LaTeX mesmo, né, que é o símbolo, o desenho, sei lá como que fala, mas a grafia do LaTeX, tá? Então, o básico de referência cruzada é isso. A gente ainda pode fazer a referência da página. Então, por exemplo, aqui, ó, tudo isso está na página /pageref. Ao invés de usar só ref, eu vou fazer o pageref. Aí ele vai me falar em que página que está aquilo que eu citei. Então, se isso daqui estivesse na página 20, aqui apareceria
página 20, tá? Então é isso. Isso daqui é o básico. Então, esse primeiro parágrafo aqui é o que você vai usar essencialmente. Esses dois ainda de maneira mais solista, mais impactante, esse daqui menos. É isso. E aqui embaixo, uma curiosidade que eu coloquei para vocês, que não vale muito a pena, mas é a seguinte. Dá para colocar links. Então, você coloca um link escondido. Olha aqui, ó. Esse daqui é o link escondido, href. E depois é o que vai aparecer. Então, olha aqui, ó. Demais vídeos como este são disponibilizados no meu canal. Então, canal do YouTube, não aparece o link. E se eu clicar aqui... Apareceu minha voz, mas aí aqui eu estou com duas telas, subiu para a tela de cima, mas eu fui direcionada para essa página, que é esse link aqui, ó. Se vocês observarem esse link, é o que está aqui, aqui. Então tem como fazer isso. Tem como colocar um link direto, que é só colocar barra URL e você coloca o link, e ele vai ficar aqui. Tem como abrir um arquivo. Eu não consegui fazer isso funcionar, tá? Mas aqui no site do Overleaf, é um site que eu vou deixar de referência para vocês, que é um ótimo site que tem tudo isso resumido que eu estou falando. Ele fala que tem como abrir um arquivo utilizando esse comando. Eu não consegui, mas deve ter como aí, se vocês tiverem curiosidade, porque eu realmente nunca usei isso. Eu só olhei essa configuração para mostrar para vocês, mas eu nunca usei. Beleza. De usos é isso. Agora de configurações, a gente tem a cor. Então o primeiro comando aqui, ó, de configuração é color links. True, porque eu quero configurar a cor. O link color é a referência, é o barra ref. Então aqui tá vendo, aqui ele tá blue. Se eu colocar red, vai mudar esse daqui e esse daqui, que é a referência da equação e da tabela. É o barra ref. Eu gosto de usar o black, que eu não gosto que destoa do texto. Mas o azul também fica bem bonito. O file color é esse daqui, tá? Então, ó, vou colocar um vermelho para dar um destaque nele. Ficou em vermelho. E o URL color são esses dois aqui. Eu vou colocar ele em blue, que vai ser o azul mais escuro, né? Viu? Aí ele ficou diferente. Beleza. Essas configurações aqui são de cores. Essas aqui de baixo são algumas curiosidades que também vão estar no Overleaf aqui, ó. Aqui. Então, se vocês virem aqui embaixo, lá embaixo, tem várias configurações que vocês podem fazer. Como curiosidade, eu deixei essas daqui, que tem como você colocar o título do PDF. Como assim, Vinícius? Quando você abrir o PDF, por exemplo, aqui no Google Chrome, o nome que vai aparecer aqui em cima vai ser vídeo 7. Mas o nome do documento em si é modelo, tá vendo aqui em cima? Só que ele aparece como vídeo 7 aqui, então você pode colocar qualquer nome. Tem como você definir o bookmarks, que vai falar para o negócio do PDF, abrir já com os direcionamentos, né? Que seria isso daqui, ó, os bookmarks, que são as seções. Aqui é um teste que eu fiz só para mostrar para vocês. No Chrome não dá muito certo, mas se vocês usarem programas de abrir PDF, como o Adobe Reader, eu acho, então ele já vai abrir com uma listinha aqui do lado com as seções. Isso é muito interessante para livros, por exemplo. Aqui tem como definir que o PDF vai abrir no modo full screen. Tá? Vai funcionar mais para leitores de PDF específicos. E também tem como você definir o autor do PDF. Isso é bem interessante, se você quiser fazer alguma coisinha mais elaborada, né? São algumas configurações bem legais de você colocar. Mas assim, de uso prático, eu recomendaria vocês deixarem esses três aqui e já deixar isso daqui no preâmbulo. Porque se você deixar o título do PDF, deixar o autor e tal, o autor nem tanto, né? Mas o título do PDF, todo arquivo que você for fazer, você vai ter que ficar mudando o nome do arquivo, né? E não tem necessidade. Então, só deixa esses três aqui.
Esses 4, na verdade, que eles são o básico. A próxima parte que a gente vai fazer é sobre os rodapés e cabeçalhos. Então, ó, o pacote que a gente vai usar vai ser esse daqui, pouquinha coisa. Como sempre, vai ficar na descrição do vídeo no Dropbox o link esse arquivo, né, com as descrições. E as configurações do que vai estar no rodapé, configurações do rodapé e cabeçalho. Eu recomendo vocês deixarem no corpo do texto principal, porque assim, o rodapé e o cabeçalho, teoricamente, a gente vai modificar conforme o arquivo, né? Não vai ser igual de arquivo para arquivo. Então aqui é um exemplo, é esse pacote, tá? E eu vou fazer o seguinte, olha que interessante. Você consegue definir as linhas do cabeçalho, que é essa parte de cima, e o cabeçalho da parte inferior. Tá vendo? Essa linha aqui, que eu acho que ela fica muito legal no arquivo, ela dá uma cara interessante. Tem como você definir a espessura, se você quiser que ela não apareça, você coloca 0, tá? Pronto. Então, head, cabeçalho, foot, rodapé. Aqui embaixo a gente tem o cabeçalho left, esquerda. Então, esquerda, centro, direita. Então, olha que legal. Vai escrever em 3 lados. Tem 3 coisas para vocês configurarem para colocar itens. E da mesma maneira, esquerda, direita, centro. Tem 2 comandos interessantes, que é o /thepage, que vai colocar o número da página para a gente. Então, você pode escolher se o número da página vai ser centralizado embaixo, esquerda, direita, em cima. Você tem como escolher o lugar da página. E tem como você colocar o /today, que é hoje. Então, ele vai pegar a data de compilação do documento e vai imprimir aqui o dia, o mês e o ano. Tá? Eu acho bem interessante isso. E aí vocês podem escolher. E outra configuração muito interessante é que é possível colocar imagens no rodapé. Então aqui, ó, no lado esquerdo, no rodapé mesmo, no rodapé e no cabeçalho, tá? Em qualquer posição. Do lado aqui, eu vou colocar um gráfico. Eu coloquei com comprimento, com a largura de 0.1 e eu citei a referência, né? Então eu vou usar esse comando aqui, o include graphics, tá? Que a gente viu lá para colocar imagens. E aqui está a imagem que eu coloquei. Curso de LaTeX, é uma imagem que eu fiz no Inkscape, aquele software que eu tinha mostrado para vocês no vídeo passado. E só um detalhe é que a gente tem que ajustar manualmente o tamanho da imagem, tá? Porque senão ele vai estourar e vai dar pau, não vai ficar legal. Ou será que ele ajusta sozinho? Não, ele não ajusta sozinho, ó como que ficou. Então você tem que ir por teste, né? Eu recomendo começar em valores baixos e diminuindo. E aí você pode colocar, por exemplo, um logo da faculdade ou algum logo do curso ou qualquer figurinha aqui nos cantos. Isso daqui vai ficar para todas as páginas, exceto se a gente usar o comando esse daqui, ó. Então, new page, deixa eu só colocar um /section, rodapé e cabeçalho. Aqui. Então, observem que se eu utilizar esse pacote Dispage Style Empty, ele vai ficar sem nada, vai ficar vazio, tá? Por exemplo, se você quiser fazer a capa de algum arquivo, né, de algum trabalho, você precisar que seja vazio, você usa isso. Em contrapartida, se você dá de novo, se a gente colocar um new page e outra seção,
ele vai voltar com os rodapés diferentes. Então, para você cancelar, é só você usar esse daqui, esse comando, tá? Era isso por hoje que eu tinha a passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. São algumas informações não muito relevantes para o cotidiano, a gente não vai usar sempre tudo isso, mas aí para você fazer um modelinho, para você adequar algumas coisas, é muito útil. E a referência cruzada, você vai usar algumas vezes, depende do trabalho que você for fazer, mas é muito importante saber, tá? Então, até o próximo vídeo, um abraço.